Olá, que Deus abençoe a sua vida. Sou o pastor Renan, pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Campo Mourão, e nós teremos nesta playlist algumas aulas sobre algumas palestras para você que deseja se tornar membro de uma igreja presbiteriana, da nossa igreja, para que você conheça mais um pouco a respeito da sua fé, das doutrinas básicas, basilares e importantes da nossa denominação. E para começar, hoje nós vamos falar sobre a Casa da Missão, que é a Igreja de Cristo. Para começarmos, vamos ler um trecho da Palavra de Deus que se remete a Efésios capítulo 3, no versículo 10, quando a Palavra de Deus diz assim: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades nos domínios celestiais, por meio da Igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Ou seja, por meio da igreja. A igreja é a casa onde Deus revela-se através da exposição bíblica, através da adoração do seu povo, e revela a sua sabedoria divina, a sua multiforme graça de Deus. Portanto, precisamos compreender mais a respeito desta igreja em tempos que há uma fala que em cada esquina há uma igreja evangélica e um bar, né? As igrejas evangélicas se proliferaram. Por exemplo, se você acessar o Google aí, você vai ver algo bastante interessante e intrigante também, que a cada 2 horas uma igreja evangélica no Brasil é aberta. A cada 2 horas, uma nova igreja evangélica no Brasil é aberta. Interessante que o pessoal tem sido um tanto quanto criativo na hora de dar os nomes. Se você andar aí pelo seu bairro, você vai ver igrejas de todo o nome, né? Essa igreja é a Igreja de Deus Peleador, salgando o lombo do diabo, né? Então nós vamos vendo aí vários nomes, as pessoas cada vez mais tendo uma criatividade grande na hora de dar os nomes das igrejas. A questão não é a respeito desse crescimento de igreja, né? O que pode trazer uma preocupação é como está a qualidade de fato dessas igrejas. Qual a motivação para estarem abrindo essas igrejas? Se de fato tem se pregado um evangelho genuíno naquele local ou um evangelho distorcido. Então acredito que para nós compreendermos a principal ferramenta que Deus usa para cumprir a sua missão na terra, que é a igreja, nós precisamos estudar com clareza o que é a igreja, quais as suas funções, com ou o que ou quem ela deve se parecer, de onde a igreja veio, e é isso que nós necessitamos responder neste estudo. A palavra técnica para este tipo de estudo a respeito da igreja se trata de um termo denominado eclesiologia. Eclesiologia é o estudo da igreja, ou seja, como a igreja é e como a igreja vai, a partir de então, executar a missão que Deus lhe deu no mundo. Portanto, desde o Antigo Testamento, quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver que a igreja era denominada, já havia nomes para a igreja. E a igreja, portanto, nós vemos lá em Gênesis 17, versículo 7, começando com a nação de Israel, tendo ali a descendência de Abraão. Nós temos em Êxodo chamando o povo de Deus sendo escolhido como o povo da aliança. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala o templo do Deus vivo. Nós somos o templo do Deus vivo, a igreja é o templo do Deus vivo em cada cidade, em cada bairro, em cada local que ela se encontra. A igreja também é a nova humanidade. A igreja foi denominada em Efésios 5, 25 como a noiva de Jesus, como a nação santa. E a igreja também é aqueles que creram em Cristo, segundo Filipenses 3, versículo 3. O pastor americano, Mark Driscoll, ele define da seguinte forma as características, a principal essência da igreja. Ele vai dizer que a igreja local
ela é uma comunidade de cristãos regenerados que confessam a Jesus com o Senhor. Em obediência, eles se constituem sob uma liderança qualificada. Reúnem-se regularmente para a pregação e para a adoração. Uma igreja passa a ser igreja quando ela observa os sacramentos bíblicos do batismo e da comunhão. Elas são, portanto, unificados pelo Espírito e disciplinados para a santidade e se espelham para cumprir o grande mandamento e a grande comissão como missionários ao mundo para a glória de Deus. Portanto, aqui está um resumo bem claro do quais características uma igreja bíblica deve ter. É uma igreja regenerada, é uma igreja que foi transformada pelo Espírito Santo, é uma igreja cuja a sua liderança não vem através daquilo que as pessoas acham, mas uma liderança bíblica e qualificada segundo os termos da Bíblia. É uma igreja que reúne-se para o momento mais sublime do culto, que é a pregação e a adoração ao Senhor. É uma igreja que observa os sacramentos, o batismo e a comunhão, a Santa Ceia, no caso, e que são unificados. É uma igreja unida em um só espírito, uma só alma, um só temor. Nós devemos ser unidos pelo Espírito Santo e somos, portanto, disciplinados para andarmos em santidade. Uma igreja local deve ser uma comunidade de santos, uma comunidade de pessoas que buscam e que desenvolvem a sua salvação dia após dia. Ah, Renan, mas eu conheço gente que é da igreja e ainda peca, ainda ofende, ainda faz coisas, que não deveriam fazer. Enquanto nós estivermos nesta terra, sim, nós somos pecadores, nós falhamos, porém, aquilo que o apóstolo Paulo nos informa em Filipenses 2, nós devemos estar em constante desenvolvimento da nossa santificação. O cristão é aquele que, por mais que lute contra o pecado, ele vence alguns, guerreia ainda com outros, mas a cada dia que passa, ele está mais parecido com Cristo, portanto, mais santo a cada dia que passa. E é uma igreja que cumpre a grande comissão, o ide, pregai o evangelho a todo mundo. É isso que nos define enquanto igreja local. Portanto, a igreja local, e analisando essas palavras em negritos, é sobre elas que nós vamos conversar, pelo menos nos próximos 2 estudos. E a primeira característica que o Mark Driscoll nos informa a respeito de uma igreja é que a igreja é um local que contém uma membresia regenerada. Uma membresia regenerada. Olha o que o texto nos diz. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Após Jesus, então, ascender aos céus, o Espírito Santo ser derramado sobre o seu povo, o apóstolo Pedro prega o Evangelho, prega a respeito de Deus do Antigo Testamento, Deus que se revelou em Jesus Cristo, e fala a respeito agora dos seus discípulos. E quando ele termina de pregar, o conteúdo desta mensagem é o conteúdo de arrependimento. Ninguém se torna discípulo de Cristo por ser filho de cristão, por ter parente cristão, por simpatizar com o Evangelho. Nós nos tornamos cristãos quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos tornamos nova criatura em Deus. E a partir disso, numa comunidade, nós somos batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Portanto, é uma igreja aquela que compreende que ela não consegue salvar-se a si mesmo mediante obras, mediante penitências, mediante bajulação, mediante sacrifícios. Uma membresia regenerada é uma membresia que deposita toda a sua confiança no sacrifício de Cristo. É uma igreja que deposita toda a sua fé em Cristo Jesus, e ela reconhece que ela nada tem, que ela nada faz para conquistar, para merecer a salvação. É dom
de Deus, é graça sobre as nossas vidas. Portanto, irmãos, é claro que toda igreja há pessoas também que ainda não foram regeneradas. O próprio Jesus nos informa a respeito do joio e do trigo. Gente que frequenta o culto, gente que participa das atividades, e tem algumas que até se tornam membros, confessam a Jesus com a boca, mas a sua vida não foi transformada, mas o seu coração não foi tomado de fato pelo Evangelho. Estão no rol de membros da igreja, mas não estão no rol do livro da vida. Então, uma membresia regenerada diz respeito a cristãos que foram regenerados pelo Espírito Santo. E o resultado de sermos regenerados pelo Espírito é que nós nos tornamos com uma fé perseverante, que não nos deixa abandonar, não nos deixa desistir, não nos deixa desanimar com a noiva de Cristo. Você deve conhecer pessoas que digam, eu até já fui da igreja, mas lá tem gente pecadora, mas lá tem gente que promove isso, que faz coisa errada, que faz fofoca. Ok, o próprio Jesus nos informou a respeito do joio e do trigo, que dentro da própria comunidade há pessoas que foram salvas e regeneradas e há pessoas que não foram salvas. Mas ele nos chama a uma fé perseverante, a não desistirmos da sua igreja. Por quê? Porque foi isso que o próprio Cristo fez por mim e fez por você, certo? Ele não desistiu de nós, ele se entregou, ele deu a sua própria vida pela sua noiva, pela sua igreja. Sendo nós ainda pecadores, fomos reconciliados com Deus. Então nós precisamos entender essas coisas básicas, que uma igreja não é porque uma pessoa ela passou a ser membro, que ela é de fato convertida. O que tem como base na conversão é o arrependimento dos nossos pecados, é essa confissão de crer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Portanto, o verdadeiro cristão é aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. E uma igreja bíblica é uma igreja que compreende que uma membresia é de fato uma membresia de pessoas que se arrependeram dos seus pecados e passaram a andar em santidade. Mas uma segunda característica que nós encontramos nessa fala, na Bíblia, é que a respeito de uma liderança bíblica qualificada. Não se trata de apenas uma liderança qualificada, de pessoas que têm dons e talentos para liderar, certo? Não, nós estamos falando de uma liderança bíblica. E a respeito dessa liderança bíblica, nós vamos ver que uma igreja bíblica é uma igreja cuja a sua liderança, ela se esforça a cada dia mais para ser parecida com o padrão de liderança bíblico. Portanto, para isso nós precisamos analisar as Escrituras e ver o que ela compreendeu como liderança para o seu momento. Portanto, em Efésios 2:20, ela foi dizer assim, que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, uma igreja bíblica, uma liderança bíblica, é uma liderança cujos os seus pastores foram edificados por Cristo, foram confirmados pelo próprio Deus para estarem servindo aquela comunidade. Mas em Atos 14:23, ele também nos diz assim, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Mas por que vocês então têm presbíteros na igreja de vocês? Porque vocês são presbiterianos e agem dessa maneira? Não. A igreja presbiteriana tem uma liderança com presbíteros, seja docentes ou regentes, porque nós entendemos isso biblicamente. É o termo que nós encontramos na Bíblia, certo? A igreja primitiva, ela elegeu, sim, presbíteros para que pudessem organizar, administrar a igreja. E dentro dos presbíteros nós temos dois tipos de presbíteros. Os presbíteros docentes, que são aqueles que foram separados para o ensino,
para a pregação do evangelho, que são os pastores, e os presbíteros regentes, que são os presbíteros que cuidam da administração, que zelam pela administração, pelo ensino, pela doutrina também das igrejas, porque nós vimos isso acontecer no início da igreja. Mas também há um outro grupo que se encontra em Atos capítulo 6, versículo 1, que o texto nos diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então a igreja primitiva foi crescendo, foi tomando forma, e demandas foram surgindo, e foi compreendido ali que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, certo? Então o que foi feito? Foi conversado entre os 12 apóstolos, convocaram então a comunidade e disseram: olha, os apóstolos, eles não estão simplesmente para serviço, eles vão gastar muito tempo no serviço, muito tempo com essas questões nas visitas, com as viúvas. E o principal ofício dos pastores, no momento dos apóstolos, era a pregação, o estudo, para que eles pudessem então pregar. Então foi eleito os diáconos, a diaconia, que se encontra com o serviço da igreja, ok? Por isso nós também temos diáconos na igreja, aqueles que lideram a igreja mediante o seu serviço, né? Então, os presbíteros são aqueles que são responsáveis para servir a igreja mediante a liderança. E os diáconos são aqueles que devem liderar a igreja mediante o serviço. Não há aqui, irmãos, escala entre aquele que é principal, aquele que é inferior, não. Ambos são serviços essenciais e importantes para o reino de Deus. Quanto à liderança pelo serviço, quanto à liderança pela administração e pelo ensino. Ambos foram homens levantados por Deus, homens de boa reputação, homens de sabedoria, homens cheios do Espírito Santo. Então a igreja, além de contar com pastores, com os presbíteros e com os diáconos, a igreja conta também com líderes leigos, que servem sem ocupar uma posição ou ofício, mas todo membro compreende o seu chamado enquanto discípulo de Cristo para evangelizar, para discipular. Quando Jesus nos deu o grande mandamento de ide e pregai o evangelho a toda criatura, ele não deu esse mandamento às pessoas de ofício, pastores, presbíteros e diáconos. Não, ele deu este mandamento a todos aqueles que professam a fé nele. Ou seja, tendo você cargo ou não, o seu chamado é para evangelizar, é para pregar o evangelho com os seus dons, com os seus talentos e proclamando as boas novas de Jesus Cristo. Isso, dentro de uma comunidade, você pode fazer, sendo líder de células, trabalhando no ministério infantil, cuidando, zelando pela igreja, colaborando com o ministério da música, o ministério do som, o ministério da mídia. Há espaço de sobra para você servir ao Senhor, pode ter certeza. Ah, mas eu não sei fazer tal coisa, Renan. Deus capacita, Deus nos capacita para cumprir o seu chamado, pode ter certeza, ok? Todo local tem espaço para o Filho de Deus estar servindo ao Senhor. Em terceiro lugar, uma igreja bíblica é uma igreja que ela se baseia na pregação e na adoração
do Evangelho. Vamos ler dois textos? Atos 2:41, dando continuidade àquele texto de Pedro que nós lemos em Atos 2:38, a respeito de arrependimento, quando ele disse assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Romanos 10:17, o apóstolo Paulo nos diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Sem dúvida, outra marca de uma igreja genuinamente cristã é a pregação do Evangelho, uma adoração teocêntrica e não egocêntrica. Não uma pregação, não uma adoração que satisfaça o nosso ego, mas uma adoração que satisfaça, que dê glória a Deus. Atos 2:41, após o apóstolo Pedro pregar o Evangelho genuíno, após pregar a mensagem contida nas Escrituras, ele conta que 3.000 pessoas foram batizadas, se renderam ao senhorio de Cristo por ouvirem a mensagem do Evangelho. E isso não foi apenas por acaso, mas ao longo da história, a prática da pregação, e se dá até os dias de hoje, a resposta humana de quando ouvimos uma exposição genuinamente bíblica, é nos rendermos em adoração. A Bíblia também vai nos afirmar que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Portanto, a igreja deve se parecer com Deus em sua mensagem, comprometida em pregar a palavra de Deus e não a nossa. Certo? Então, irmãos, a nossa fé ela é fortalecida quando nós nos expomos à verdadeira palavra de Deus. A pregação genuína, uma pregação cristocêntrica, de fato, que eleva a Deus, que compreende aquela mensagem que o pastor lê a Bíblia e ignora a Bíblia e vai contar causos. Não, mas de quando se lê a Bíblia, compreende-se o texto, o contexto, os termos, o ambiente em que foi escrito e aplica-se então ao coração dos ouvintes, mediante o que o texto está nos informando e não aquilo que o pregador acha que o texto está dizendo. Portanto, aqui é uma responsabilidade muito grande aos pastores, aos presbíteros quando pregam a igreja. Porque o pregador ele deve se esmerar no estudo para oferecer uma mensagem onde texto, contexto e aplicação se harmonizem. Infelizmente, nos dias de hoje, o que nós temos visto são pregações de autoajuda, pregações que pegam repartições, textos isolados para lhe trazer, para encher o seu ego, para dizer o quanto você é especial, mas que não lhe gera de fato arrependimento. Temos vivido uma época da pregação do coaching, que através da Bíblia ele quer lhe fazer a dar o seu melhor. Ele quer dizer que você é uma pessoa de fato especial, segundo um rapaz aí que prega sentadinho, que do coração de Deus você é a fraqueza. Então ele exalta o homem lá em cima e Deus o tempo inteiro servindo ao homem. Não, a pregação do Evangelho é a respeito do Cristo crucificado, do qual nós nos rendemos a Ele, nós nos submetemos a Ele e não Ele aos nossos caprichos e vontades. Compreenderam? Então nós devemos tomar muito cuidado com o tipo de mensagem que nós estamos ouvindo, as mensagens da grande mídia muitas vezes, que vão por esse lado da prosperidade financeira, de ande na linha e Deus lhe dará em dobro, e Deus fará isso na sua vida nesta terra. Fuja desse tipo de pregação, fuja desse tipo de palavra, fuja desse tipo de comunidade. Se atenha de fato a uma igreja bíblica, a uma igreja comprometida com as Escrituras, uma igreja que zela pela Bíblia, que lê a Bíblia com paixão, que incentiva os seus membros a ler a Bíblia, uma igreja que quando prega
prega a respeito do arrependimento, que sim, você é um pecador miserável, que deve se arrepender, que somente se tornando uma nova criatura em Cristo, há chance de fato para nós. Nós não devemos cair naquilo que é mais agradável aos nossos ouvidos, mas aquilo que é de fato verdadeiro para as nossas almas. Lembre-se, nós só podemos adorar a Deus como convém, se conhecermos o Deus da Bíblia. Você só pode adorar a Deus, de fato, se você conhecer o verdadeiro Deus. Se você ouvir mensagem a respeito de um Deus que quer lhe prosperar somente nesta terra, um Deus que simplesmente quer lhe servir, você não conhecerá o verdadeiro Deus. Atenha-se a uma comunidade, uma igreja bíblica, uma igreja que prega o evangelho de forma genuína, de forma correta, de forma cristocêntrica, de modo que Deus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Que Deus o abençoe, Deus o fortaleça. Nós viremos na próxima aula a respeito, falaremos sobre os sacramentos ministrados por Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja cujos seus sacramentos são ministrados, uma igreja cuja há unidade no Espírito entre os seus membros, e é uma igreja onde a santidade faz parte dela. Para encerrarmos, lembrando o que nós conversamos hoje, uma igreja bíblica é uma igreja cuja sua membresia é regenerada, compreendem a ação do Espírito Santo, compreendem um arrependimento como fundamental, compreendem que a salvação é dom e graça de Deus. Uma igreja bíblica também é uma igreja que contém uma liderança bíblica qualificada, pastores, presbíteros, diáconos, homens de boa reputação, homens que vivem em santidade e homens que pregam o evangelho de forma genuína através do seu serviço e através da sua administração e da pregação. E por final, uma igreja bíblica é uma igreja que tem uma pregação bíblica, tem uma pregação cristocêntrica. Talvez você fale, não, mas todo mundo que prega a Bíblia é uma pregação bíblica. Não, tem muita gente usando a Bíblia como um amuleto. Nós estamos falando aqui de uma pregação onde a Bíblia é o local onde Deus se revela aos seus filhos, e não onde nós buscamos o que nós queremos nela, mas é onde Deus fala conosco, ok? Então que Deus o abençoe, que o Senhor te fortaleça.